graça e a paz de Jesus Cristo encontre todos vocês em perfeita harmonia, fortalecido na sua fé a cada dia, e que Deus a cada dia tenha a oportunidade de agir, operar em cada um de nós. Mais uma vez nós sentamos aqui, justamente para trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de similitude que nos edifica a cada dia. E nós temos acompanhado os comentários muito da imprensa, e eles têm falado muito dos livros de autoajuda, né? Que está cheio, as prateleiras, tudo isso. E a pessoa não entende justamente a sua necessidade. Porque o ser humano ele tem um vazio muito grande. Porque Deus, quando criou o homem, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Mas quando o homem não se volta para o seu Criador, então o que acontece? Ele tem um vazio, ele tem um questionamento. Ele é uma pessoa inquieta, é uma pessoa justamente tribulada justamente no seu interior. Mas lá no fundo, lá no mais recesso do seu coração, tem uma voz que clama sempre: Pai, Pai, Pai. E o que acontece conosco? Então as pessoas se desviam. Ela se desvia justamente de buscar justamente aquele que criou, aquele que formou, com a sua imagem e semelhança. Então nós vamos buscar um monte de ramificações, nós vamos buscar resposta em vários caminhos que é apresentado, religioso, seita, religião. Então tudo isso o homem procura. Eu falo isso com conhecimento de causa. Havia uma inquietação dentro de mim muito grande. Muito grande. Eu queria uma resposta para muitas coisas dentro de mim. Por que eu era aquela pessoa? Por que eu era daquela forma, daquela maneira? Nunca estava satisfeito com nada de maneira nenhuma. Corria para lá, buscava uma religião, buscava uma coisa, lia, envolvia, me dava aquilo completamente e não via resultado nenhum. Só para você ter uma noção, o que você imaginar das seitas asiáticas, eu me envolvi com muitas delas. Envolvi com muitas, de ler, eu entrei num ritmo de vida mística, meu Deus, eu envolvi profundamente com aquilo, que eu achava que a solução estava ali naqueles comentários, naqueles livros que eu lia, eu achava aquilo fantástico, maravilhoso. Poxa, me enterrava com aqueles monstros lá do Tibete. Então li vários livros, envolvido, comprometido. Mas chegava uma hora e ficava aquele vazio, aquelas perguntas, aquelas interrogações, não tinha resposta de maneira nenhuma. Me envolvi no mundo do paganismo, na Umbanda, Candomblé, Mesa Branca, tudo isso eu passei inquieto, incomodado comigo mesmo, que nada ia para frente, nada funcionava de maneira nenhuma. Eu não tinha resposta. A igreja evangélica eu fugia. Nunca me interessei de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu via que, quando eu estava do outro lado, eu via que era um sistema religioso terrível, um lugar que você podia fazer isso, aquele lugar já não podia fazer, aquele você podia fazer com excesso. Era uma confusão danada, é uma coisa parece que mantinha a gente justamente cativo, preso a um sistema humano. E eu digo, meu Deus do céu, e aquilo me deixava justamente de longe de Deus, distante de Deus. Até que um dia eu já não aguentava mais de maneira nenhuma. Nesse momento eu tinha saído do Candomblé e vim justamente para a Umbanda. Eu comecei com minha família, meus 3 filhos. Começou a ver aquilo, um dia me deu uma agonia tão grande que a minha esposa se arrumou as crianças, eu lá. Eu falei para minha esposa, olha, se você quiser ir, você pode ir com as crianças. Eu não vou mais nesse lugar de maneira nenhuma. Eu estou cheio, eu não acredito mais em nada de maneira nenhuma. Foi assim que eu falei. E ela foi. Não demorou alguns instantes, ela volta. O que foi que houve? Cheguei lá no portão, me deu um negócio para não entrar, não entrei. E nós ficamos dentro de casa, cuidando da nossa vida, até que de repente
eu encontro um companheiro, um colega, tinha mais de 2 anos que eu não havia, e de repente bateu na porta da minha casa. E ali nós se comunicamos, rapaz, quanto tempo, aquela coisa, eu passei aqui na sua casa, você conhece isso, conhece aquilo, eu queria que você me desse uma força, me desse uma ajuda, e eu segui com ele naquele dia com o objetivo de ajudar ele naquilo que necessitava, porque ele sabia que eu tinha um conhecimento daquilo, e então eu fui lá com ele. Conversa vai, conversa vem, lá dentro do carro, batendo papo, e eu me lembrei que ele tinha um filho doente. O filho nasceu doente, eu falei, sua criança está lá. Eu digo, rapaz, eu conheci um lugar bom, que era um médico espírita aqui em São Paulo, que fazia operações a 1000 por 1. Aí ele falou assim, rapaz, não estou mais nessa não, estou em outro. Eu também não entrou em detalhe, não me explicou nada de maneira nenhuma. Mas nesse momento que nós retomamos esse relacionamento, estava 2 anos, um para lá e para cá, um dia me aconteceu algo muito grande na minha vida. Eu vi ali o diabo. Acredita? Eu vi o diabo numa pessoa muito importante na minha vida. Eu vi o diabo ali. Quando eu vi o diabo, senti que era o diabo, porque eu nunca acreditei no diabo. Mas a atitude dessa pessoa, muito próxima de mim mesmo, eu digo, está ali o diabo. Aí quando nós se reencontramos naquela semana, eu só falei assim, olha, meu companheiro, meu amado, meu amigo, me leva nesse lugar onde você vai. E justamente foi na igreja evangélica. E ali começou minha vida de fé. Essa vida de fé é que eu pude criar meus 3 filhos pequenos, tinha um de braço na época, criei todos eles no caminho do Senhor. Hoje são todos casados, todos 3, e já me deram, cada um me deu um neto, só tem um que me deu 2 netos, são 4 netos que eu tenho hoje. Então eu aprendi nessa experiência, que eu estou resumindo muito grande, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu vejo hoje, que eu estou no reino de Deus, é que a igreja, ela se procede de uma maneira religiosa, uma religião. Você vê hoje, nós olhamos dentro do parâmetro de ontem, dá para falar de ontem, vamos falar de agora, nós estamos vivendo esse momento, você vê uma igreja distante do Senhor, uma igreja justamente descompromissada, uma igreja que não se preocupa com o ensinamento, as doutrinas bíblicas de maneira nenhuma. Então virou um pandemônio isso aí, virou uma coisa cruel. Virou uma coisa terrível. Então isso faz com que quem está no reino de Deus, que não se envolver, mas entrar nessa religiosidade, nesse ritmo místico que muitos estão vivendo, então não tem justamente o contato, essa experiência com Deus. Então por isso que vive vazio, dependendo da fé de um bispo, de um pastor, dependendo da fé daquele outro, dependendo de um monte de coisa, mas não se depende de Deus. Você vê que a pessoa passa, ele passa à margem da verdade, procurando resultado, não tem de maneira nenhuma. É tanto que a igreja, os pastores, naquele tempo não tinha bispo, era raro ter bispo, no início da década de 80, década para 90, então quer dizer, muitos pastores se foram fazer curso de psicologia pensando que isso ajuda o outro. Então adquiriram um conhecimento científico do homem, não se envolveram com a palavra que é Espírito de maneira nenhuma, mas justamente procurou ler dentro de uma forma literária a palavra de Deus, explicar quem é o Senhor. Então criaram os seus modos, criaram os seus clubes, vamos dizer assim, não me xinga não, seus clubes, que muitos irmãos só sabem viver ali dentro, ele não sabe nem conversar com o outro, não tem nem prazer no outro. Então por isso que eles estão sofrendo os crentes. Por isso que os livros de autoajuda, ele cresce muito, tanto no mundo secular, tanto no mundo cristão. Porque as pessoas querem resposta, as pessoas querem justamente satisfazer o seio, justamente do seu coração, e não estão conseguindo de maneira nenhuma. Por que isso, pastor?
Primeiro que nós estamos deixando a verdade de lado. Muitos desses senhores crentes cresceram muito, materialmente cresceram muito. A sociedade acolheram eles dentro do sistema da sociedade dos homens, então se tornaram homens importantes, famosos, participa justamente das mudanças políticas do país, do comportamento da sociedade. Então foram deixando o rebanho. O rebanho simplesmente hoje é que mantém eles, é justamente nesse pedestal. Só que o rebanho do Senhor, as suas ovelhas, como ele chama, então não estão percebendo que isso está sendo prejudicado. Eles estão sendo prejudicados no dia a dia, por isso que estão sofrendo, não conseguem andar por fé, só andam por vista, é só ver problemas, só ver confusão, só ver adversidade. Ele não consegue justamente lidar com aquilo de maneira nenhuma. Por quê? Falta conhecimento. As pessoas estão faltando conhecimento. Porque a riqueza nossa é o conhecimento da verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade que é exposta inspiradamente por Deus em nosso coração, essa verdade, ela justamente enxerta o nosso coração e reproduz a vida de Deus em nós. Que é isso que faz a palavra. E essa palavra que é dada a mim faz com que eu e você, irmãos e irmãs, que justamente tem coragem de estar aí assistindo esse vídeo, então nós recebemos a autoridade de Deus para subjugar as adversidades. E é isso que os irmãos estão conseguindo, justamente fazer. Estão se rendendo, estão se entregando, justamente o mal. Aí então corre para uma autoajuda, lê um livro. Se Deus satisfaz seu eu, seu está tudo bem, está tudo lindo. E a nossa comunhão com Deus? E o nosso relacionamento com Deus? Que é dado através do conhecimento revelado da palavra. Como é que fica dentro disso? Então, por isso que a igreja, ela vem justamente, começou de um modo lindo, de um modo maravilhoso, um modo tremendo a igreja começou, mas você vê como é que ela está terminando essa reta final. Nós estamos vendo nessa reta final que a igreja justamente ela não toma justamente o rumo do alicerce espiritual. Ela está baseada simplesmente no conhecimento superficial. De uma grande, justamente de uma pregação expositiva tremenda, loucura, e ali nós gritamos, sapateamos, bodejamos. Então, mas isso não dá vida de maneira nenhuma. A vida está aqui. A vida está aqui. E ninguém pode contradizer isso. Por que ninguém pode contradizer? Só bem a verdade pode contradizer a verdade. Porque o Senhor diz na sua palavra que a sua palavra é vida. A sua palavra é espírito. Então passamos a ter uma vida no espírito, porque Deus é espírito. E o duro que acontece hoje, o absurdo que acontece, o perigo na vida de muitos irmãos, que muitos deles não sabem nem que tem um espírito. Muitos deles não sabem nem ter um espírito. E alguns que sabem que tem um espírito, mas não sabem localizar esse espírito na sua própria pessoa para saber como está agindo, como está caminhando, se está caminhando através do seu eu, da sua alma, ou através do espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Então, por isso que a igreja ela não consegue dar um bom testemunho de maneira nenhuma. Você vê os irmãos sofrendo desnecessariamente, que pode justamente subjugar toda essa força do impedimento, do empecilho. Pode subjugar tudo isso. Você não vê o exemplo do apóstolo Paulo? Ou perdão, no exemplo do irmão Pedro? Depois que o Senhor prega justamente naquele monte lá, ele pede para os irmãos pegar os barcos e ir para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Isso está em Mateus 14, você pode observar na palavra de Deus. Então o Senhor diz assim, vai para o outro lado, enquanto eu me despedo da multidão. Então quando ele foi para o outro lado, então o que aconteceu com Pedro? Ele, de repente, os barcos começou
a quase afundar. Um vendaval tremendo tomou conta. E de repente o Senhor aparece e ele diz assim: quem é? Sou eu, Pedro, o Senhor. Você manda ele ter contigo, ele vem. Mas de repente ele começa a afundar. Por quê, pastor? Por que ele começa a afundar? Olha a pergunta que Jesus fala com ele. Homem de pequena fé. Jesus falou para Pedro que ele não tinha fé. Pequena fé, por quê? Quando você pega o livro de Romanos, capítulo 12, verso 3, nós fomos repartidos uma medida de fé para cada um de nós. É nosso dever todo dia, em todo momento, todo instante, é justamente tomar esse presente que Deus deu a mim, deu a você, e fazer dele o nosso prêmio, o nosso presente, que foi dado justamente por Deus. Então, por isso que é um homem de pequena fé. Porque nós temos que se alimentar todo dia. Nós temos que estar todo dia se alimentando da palavra. É a palavra que dá autoridade de eu e você de subjugar qualquer situação adversa que se levanta contra mim e contra você. Amém, amados? Pense nisso e medita dentro disso. Eu te agradeço esse momento, essa oportunidade. E nós vamos continuar tendo essa visão, para ver se nós justamente podemos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Fica nessa fé, lute a cada dia por andar por vista, mas andar por fé. Ao sair da sua casa, aí para o mundo, seu trabalho, seu negócio, coloca o Senhor contigo, leve contigo as suas promessas no seu coração, na sua mente. Aí você vai ver Deus agindo e operando no dia a dia com você. Muito obrigado, um abração fraternal a todos os irmãos em nome de Jesus Cristo.